Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, Guta Maranhão. Nesse programa que a gente fala de todas as coisas fantásticas da vida, que a gente pode somar na nossa vida do dia a dia e ter uma vida mais feliz, tranquila, em paz. Vou falar antes um pouquinho sobre incensos. Quem aí não quer tirar todas as mazelas em casa, pega um incensozinho. A Incenso Brasil é uma empresa super séria, que ela distribui para o mundo inteiro, manda o incenso para onde você quiser, online, é só entrar aqui, ó, www.incensobrasil.com.br, ela está 7 anos no mercado, e são aqueles incensos naturais, aqueles mais grossinhos, naturais, que realmente deixam aquele aroma agradável, que realmente tem a essência da natureza lá, que vai transmitir não só a fixação do aroma colocado, como a energia da natureza, com aquela intenção que o incenso é colocado, né? Incenso Brasil é fantástico, entrega rapidinho na sua casa e aproveite que tem o cupom de desconto GUTA15. Você ganha 15% de desconto na Incenso Brasil com o meu cupom GUTA15. Então, vamos lá deixar a sua casa mais good vibes, mais energia. Eu, todo dia, acendo meu incenso antes de dormir, faço minhas orações, meus agradecimentos e deixo a minha casa com aquele aroma agradável, com aquela sensação maravilhosa de leveza e plenitude nessa vida. Hoje no programa eu vou ter um mega prazer de receber uma pessoa que eu sou fã, que eu acompanho muito, que é o Felipe Max. Tudo bom, Felipe? Prazer receber aí, você querida? aqui. Você é um neurocientista, estudioso da psicologia positiva, especialista em breathwork. Nossa, eu estou assim, louca para saber tudo sobre isso. Me fala de você, como é que você começou nesse processo, nesse trabalho aí de respiração, que, nossa, é tudo, né? É tudo na vida. A respiração para mim é o ritmo que a gente leva a vida, né? É o ritmo do corpo que sustenta a nossa vida. Então a gente nasce, primeira coisa que a gente faz é respirar, a última coisa que você faz é dar o último suspiro para deixar esse corpo, né? Então, o que a maioria das pessoas sabe fazer, eles sabem respirar, todo mundo sabe respirar, né? Mas a gente não coloca a importância no como respira e o quanto isso faz a diferença na qualidade dos nossos pensamentos, na qualidade das nossas emoções, na impulsividade. E eu gosto de dizer que a respiração não é a única coisa, ela é a primeira coisa que a gente olha. E eu sempre fui uma pessoa com a mente muito acelerada, não sei como é que é o teu público, né? Ou como assim você é internamente, mas quando um pensamento começa a atropelar o outro, que fica difícil de focar, e quando começa a vir pensamentos que não são agradáveis, né? Eles começam a incomodar, começam a realmente te tirar do sério, né? Te deixar preocupado com o futuro, preocupado com algo que semelhante, algo acontecer que semelhante com o que já aconteceu. Então, a mente é esse cavalo selvagem, eu gosto de falar. Ele é um cavalo selvagem que chegou um momento onde eu tive que admitir para mim mesmo, cara, eu não sei domar esse cavalo. Ela é simplesmente esses pensamentos ocorrem, esse conteúdo dentro da minha cabeça ele surge e eu preciso aprender um jeito de melhorar isso, senão eu vou enlouquecer. Eu tinha bastante ansiedade, bastante uh, hiperatividade mental, mas até então era bacana. Só que daí quando começou os pensamentos ruins, e acho que todo mundo tem a sua época, a grande questão é que tem pessoas, acho que não se importam em querer controlar, e tem pessoas como eu que, tipo, eu não admito que a minha mente vai me enlouquecer, entendeu? E eu falei, eu vou descobrir um jeito de fazer isso. Eu logo comecei. Tudo começou, na verdade, assim, a pista foi quando eu tava numa depressão, eu tava entrando numa depressão, tava com pensamentos suicidas, assim, pensamento de que, cara, não tava valendo mais a pena viver. Se era para viver sentindo aquilo que eu tava sentindo, eu não queria mais, aquilo não fazia sentido. E aí eu encontrei um mentor, o cara falou: "Irmão, você precisa meditar". Eu tentei meditar, não consegui meditar. A primeira coisa que eu falei, cara, minha mente é muito acelerada, é impossível meditar na minha condição. Ele falou de um livro, do Poder do Agora, só achava que existia em inglês, The Power of Now, não dei muita bola.
E aí eu fui para casa dos meus pais de férias, eu estava nos últimos semestres da faculdade de engenharia. E lá, naquele estado, assim, meio mal, assim, meio triste, né? Eu fui na casa de um amigo meu e ele não tava, também chamado Felipe. E aí tava o Chico e o Guilherme, dois amigos ali daquelas cadeiras brancas de piscina, sabe? Numa mesa redonda, assim. E esse cara, eu naquela situação, ele falou assim: irmão, você precisa meditar. Eu comecei a meditar agora com uma mulher lá no Parcão, em Porto Alegre. E, nossa, você precisa disso, mano, vai mudar a tua vida. Eu falei, irmão, acho que eu não tentei meditar, eu já tentei meditar, minha mente é muito acelerada. E aí eu tive a sorte desse cara ser meu amigo e ele falou assim: não, cara, tenta fazer isso. Inspira por 5 e solta o ar por 5 minutos. Eu não falei nada, mas eu internamente fiquei assim: eu tenho que ser um idiota completo para não conseguir inspirar por 5 e soltar o ar por 5 minutos. Eu me considero uma pessoa pelo menos semi-inteligente, eu preciso conseguir fazer isso. Eu fui para casa e fui fazer. E desde a primeira vez que eu fiz, eu comecei a perceber, nossa, o coração dá uma diminuída, tu baixa a frequência cardíaca com a respiração, tu acalma os pensamentos, é como se tivesse, tipo, se os pensamentos fossem carros em uma avenida, imagina que de 100 carros foi para 30 carros por minuto. Falei, nossa, tem muito mais espaço entre um pensamento e outro, está muito mais fácil de lidar com esses pensamentos, porque eu respirei. Não é possível. Eu continuei fazendo até para ver, cara, não é possível que isso funcione. E funcionava sempre que eu fazia. Eu fazia tipo, eu tentava fazer 20 minutos por dia, uma vez por dia. E eu continuei fazendo aquilo. Nunca mais tive problema com ansiedade, nunca mais tive problema com estresse, com hiperatividade, nunca mais adoeci mentalmente, ao contrário, eu só cresci muito mentalmente. Eu confio muito na minha mente hoje, na minha criatividade, tenho uma relação muito, muito saudável, sabe, com os meus próprios pensamentos. Mas isso não é porque eu sou diferente, é porque é como se eu tivesse de 5 a 20 minutos por dia domando o cavalo. Mas não domando o cavalo porque eu estudei tudo sobre psicologia, que eu estudei muito, muito sobre psicologia, sobre a mente humana, sobre mentalidade, sobre como a mente funciona. Estudei a nossa ciência, a nossa psicologia, a ciência dos yogis. E eu comecei a entender que não adianta tu tentar controlar o pensamento pelo pensamento. Esse é o caminho mais difícil. Se você olha para o que Jesus fez, para o que Buda fez, eles se retiravam para dar uma respirada, para ganhar espaço. Quando eles ganhavam esse espaço, é que eles realmente poderiam, então, agora sim, deu aquela travada no cavalo, ele estava descontrolado, você puxa as rédeas e você diz: agora a gente vai para cá. A gente vai mudar a direção de para onde isso está indo, né? No caso, a nossa mente. Então, eu entendi que o caminho mais difícil eu tentei fazer por anos, que era domar a mente através da mente, através da minha própria, na minha psique, assim, meu direcionamento mental. E quando eu entendi a respiração, e eu fiquei anos, olha só para ter uma noção como a gente não enxerga a respiração. Eu fazia isso, era o meu ansiolítico natural, eu nunca mais tive problema com isso, só que eu não enxergava isso como a solução. Eu sempre achava, não, eu preciso aprender a direcionar melhor os meus pensamentos. E todo mundo precisa. Só que esse é o passo 2. Olha, vários fogos de artifício aí. É, eu tô achando É que a mente a energia explodindo. voando, aí a aura expandindo, tá uma coisa linda aí. Não sei o que está acontecendo, mas tô achando ótimo. É onde eu demorei para perceber assim que a minha respiração, ela é o ritmo do meu corpo, da minha psicologia. O ritmo dos meus pensamentos, das minhas emoções, é determinado pelo ritmo do coração ou não? Não tem como ser diferente. Tipo, se o coração ele tiver a 120 por minuto, as chances de você não estar estressado, ansioso, com pensamentos acelerados são mínimas. Principalmente se você estiver de repouso e não fazendo exercício físico.
Então, se você já está a 100, 90 batimentos por minuto, o seu sistema está acelerado. É um sistema humano. E ele funciona. É aí que quando eu comecei a estudar neurociência, eu comecei a entender como o sistema nervoso influencia essas outras partes do corpo, como coração e respiração. Então, existe quantas respirações se faz por minuto, existe quantos batimentos cardíacos por minuto. E isso define como você está se sentindo. E não é porque a fulana fez tal coisa, a fulana falou tal coisa. Isso pode ter sido gatilho. Mas você só está dessa forma, sua psicologia só está nesse medo, nessa preocupação, porque o seu coração está acelerado, sua respiração está curta e rápida, o sistema nervoso simpático de sobrevivência está ligado e ele só sabe ter pensamentos de preocupação, de medo, de sobrevivência, porque a função dele não é te deixar feliz, a função dele é sobreviver. Correr, né? Jogar sangue para a musculatura, fazer esse tipo de coisa para você sobreviver. Então, automaticamente, você não está equilibrando emocionalmente, porque você está usando outra parte do seu organismo, né? A gente é uma máquina, né? Nosso corpo, cada vez mais eu vejo que como o corpo humano é um equipamento que a gente... É uma máquina viva. É uma máquina. A gente vive aqui, beleza. Não, mas se você usar artifícios, técnicas, como a respiração, para controlar essa máquina, você tem super resultado. Eu me enxerguei nesse cavalo selvagem que você falou aí, que eu sou assim, eu sempre digo, eu sou geminiana, minha cabeça, 50 abas de coisa aqui rolando, eu mantenho a elegância assim, mas a cabeça é milhões de coisas acontecendo. Então, a respiração me ajuda muito também a manter a serenidade e eu sou serena, mas assim, manter o foco em uma coisa só específica para eu pensar, para poder agir de uma maneira mais tranquila, né? Você viu que logo antes de começar o podcast eu paro, faço umas 2, 3 respirações aqui, mentalizo o azul de proteção e começo dando lá o boas-vindas, tal, começa a gravar duas boas-vindas e a respiração. Eu acho que se as pessoas soubessem como é incrível substituir, eu estou estressado, vou tomar um uísque, estou estressado, vou fumar um cigarro. Respira! Vai lá no YouTube, pega, vai fazer um curso com o Felipe, vai no YouTube ver os vídeos do Felipe, dá uma respirada, que resolve. Além disso, a pessoa precisa saber, fazer na hora. A respiração ela é diferente de, por exemplo, de uma meditação, de uma terapia, de outra coisa, porque ela é real-time value. Ela te dá o valor no momento em que você está ali. Então, você agora, por exemplo, está me escutando. Enquanto você está me escutando, você pode assumir o controle da respiração. Aliás, a neurociência prova que você vai entender e aprender mais porque você está assumindo o controle da sua respiração, principalmente na inspiração, você aprende mais, o cérebro aprende mais, retém mais informação. Então, enquanto você ouve alguma coisa, você pode estar respirando. Enquanto você está se preparando para a reunião, você pode estar respirando. Enquanto você vai entrar no podcast, você pode estar respirando. Você nunca para de respirar. É tirar a respiração do automático e trazer ela para o manual. E aí, no automático, você entender, ela estava rápida, curta, provavelmente a 20, 30 ciclos por minuto. O que eu quero para me acalmar, para assumir o controle da minha vida, é colocar minha respiração a 12, a 6 ciclos por minuto. É matemática, é uma máquina viva, só que você tem o controle sobre ela. Então, assim, para mim, o mundo das terapias, eu adoro, faço de tudo que eu posso. Só que assim, a primeira coisa, se um terapeuta hoje, um profissional da saúde, não está olhando para a respiração do paciente dele, ele está perdendo a base. Porque você pode tentar o quanto você quiser mudar o processo decisório da pessoa, mudar a psicologia da pessoa, mudar a energia da pessoa. Aí vai lá e a respiração dela tá 30 respirações por minuto, um ciclo muito rápido, coração vai ficar rápido, sistema nervoso vai estar no simpático liberando adrenalina. Boa sorte tentar mudar a psicologia, tentar mudar as suas ideias, tentar mudar a tua emoção que tu quer mudar. Não é que é impossível, é muito mais difícil do que se o terapeuta tivesse conhecimento e falar assim, vamos dar uma respirada? Respira devagar comigo. Solta o ar bem devagar, vê o que acontece. Solta o ar mais devagar que você conseguir. Vamos fazer isso
por 10 vezes. Muda tudo. Muda a conexão paciente-terapeuta, muda a conexão humano, muda a conexão dele com ele mesmo, muda a conexão sua consigo mesmo. A frequência é outra, porque a frequência da sua respiração define a frequência do que você sente. Então, você pode, tentativa número 1, mudar a sua psicologia ou tentar mudar o seu emocional através da vontade. Então, eu por vontade quero mudar. E aí você, através da vontade, vai ter que fazer o sistema nervoso ir do lado simpático para o parasimpático. Ou você pode utilizar um mecanismo que é tipo uma alavanca física, que é a sua respiração, ela acontece. Ela é física, ela está numa outra dimensão do mental ou do espiritual. Ela está numa dimensão que quanto mais você mudar ela, mais diferença ela faz. Então, por isso que eu digo, a respiração ela não é a única coisa que você precisa fazer. É a primeira coisa. É a primeira coisa que dentista, para colocar a pessoa na cadeira, ela está ansiosa, está estressada, faz 10 respirações com a pessoa. O médico olha para a frequência respiratória do seu paciente. Ela está chegando, o psiquiatra, antes de olhar para um remédio, pelo amor de Deus, gente, vamos abrir a cabeça. Olha para a frequência respiratória do teu paciente. Pergunta se ele está dormindo de boca aberta. Entenda as consequências disso. Para depois, se nada disso, quando ele consertar o básico, a base da energia, a base da psicologia, a base de como tudo está funcionando internamente, quando ele consertar isso e não resolver, aí o medicamento é uma ótima opção. Dar medicamento antes de consertar, por exemplo, o ritmo, a frequência respiratória de um paciente, o hábito de ele respirar pela boca, por exemplo, de ser completamente ineficiente em questão de consumo de oxigênio, de absorção. Exatamente. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. É necessário a gente olhar para isso como um sistema de saúde, um sistema educacional, porque as crianças estão ficando doentes por causa disso. Tá? E não é que tipo, então o erro está na respiração dela. Ela mudou a respiração do nada. Não é que ela mudou. As circunstâncias, o mundo acelerado, a quantidade de distrações e de informação acelerou o sistema nervoso porque ela teve que lidar com mais coisas ao mesmo tempo. Só que você não consegue mudar o sistema nervoso porque você quer. Você não consegue diminuir a frequência cardíaca porque você quer. Mas você pode mudar o ritmo respiratório porque você quer. É o único sistema interno que nós, como seres humanos, temos controle. 100% controle interno da sua frequência respiratória. Né? E nenhum outro animal, são mais de 87 milhões de espécies no planeta Terra, gente. 87 milhões de espécies no planeta Terra, e só a nossa tem 100% de controle sobre a respiração. Isso é maravilhoso. Você falou de criança, eu achei legal, porque eu sempre tive esse pensamento, nossa, deveria ter nas escolas isso, a criança já começar. E eu vi há um tempo atrás, assim, pouco tempo atrás, que, se não me engano, o prefeito de Nova York colocou obrigatório a respiração nas escolas públicas. Então, as crianças lá, o cara já está com a cabeça na frente, ele entende da necessidade da respiração. Então, isso está sendo introduzido nas escolas, para as crianças começarem as atividades escolares, vendo aquela agitação de criança de brincadeira, uns com sofrimento, sei lá de quê, outros com alegria de mais, sei lá de quê, outro com energia de mais ou de menos. Chega lá, bora equilibrar, né? Equaliza, né? Equaliza aquela energia, aquela frequência, um para mais, outro para menos. Equaliza ali, respira, mantém aquela serenidade. Ok, a partir de agora vamos começar o dia de atividades da escola. Isso é sensacional, isso deveria ser mundial. O prefeito de Nova York está fantástico. É por isso que eu criei uma formação. Eu nunca pensei em fazer uma formação. É trabalho demais fazer uma formação para profissionais. Mas eu pensei, se eu não fizer, ninguém vai fazer. E eu entendi o quanto a gente está cometendo um crime contra a humanidade, deixando as crianças nesse sistema de sobrevivência mais tempo do que o necessário, mais tempo do que o normal. Como o mundo está acelerado, elas estão ficando mais tempo no modo de sobrevivência
do que elas poderiam ficar para crescer com saúde, para ter uma cognição perfeita, inteligência, memória, tanto que todo mundo sabe que memória, inteligência, cognição, o crescimento, os ossos, duplicação de células, tudo acontece no sono. Sono é sistema nervoso parasimpático. É muito óbvio. Se a criança estiver cronicamente no sistema nervoso simpático, ela vai emburrecer, a gente vai estar emburrecendo a humanidade, literalmente. E isso que começou a me perturbar a cabeça. E foi por isso que eu tomei essa decisão, que minha contribuição vai ser formar 10 mil terapeutas nos próximos 10, 20 anos, que é isso que eu vou fazer. Depois eu vejo o que eu faço da minha vida. Entendeu? Mas eu vou deixar isso aí até nós botarmos a respiração nas escolas, porque é de graça. É cientificamente comprovado. Gera resultados na hora. E não tem tabu. Não é que nem, tipo, outras coisas. Não tem misticismo. É respirar. Não é crendice, não. É ciência. É ciclo respiratório. Biologia. É ciência, é biologia. É só fazer a hora que você quiser. E você pode ver os resultados na hora. Desde que você assuma o controle e saia do automático. Né? Sair do automático, assumir o controle e aí manter esse ciclo ali para manter o controle, né? Se a pessoa estudar assim, até um mínimo, vamos dizer, sobre respiração, eu que dei uma estudadazinha já, porque eu pratico um pouco, vejo seus vídeos, né? E também estudo um pouco para poder falar para os meus pacientes sobre o assunto, para eles também terem uma respiração interessante e manter o equilíbrio. Basicamente, como você falou, é biologia. A gente vai ou estimula o simpático ou o parasimpático para o que a gente quer, né? Também existe a possibilidade de você fazer a outra, de animar uma pessoa que está mais para baixo, né? De elevar também. A depressão é uma doença do parasimpático. Exatamente. E quando você precisa do relaxamento, aí o pessoal, vou tomar melatonina. Ok, se você quer tomar, toma. Mas se você respirar, você estimula a sua glândula pineal, liberar a melatonina. Hã? Não, e o que vai importar ali não é a melatonina que vai fazer a pessoa dormir, é o sistema nervoso, entendeu? Isso. Muitas vezes na saúde, a gente está olhando para a dopamina, a gente está olhando para a melatonina, que todas são componentes importantes da máquina. Mas, tipo, se tu olhar para a sala de controle, para as alavancas que tem, o freio e o acelerador da tua sala de controle, é a tua inspiração, é a tua expiração. É isso que vai fazer com que o sistema se equilibre e libere os químicos necessários. Então, por que tu vai estar olhando para um detalhe, tipo a melatonina, se tu tem todo o sistema nervoso que passa do pé à tua cabeça, do pé à cabeça, o sistema nervoso passa, e tu precisa ativar ele, não é a melatonina que vai ativar ele. Entende? O ser humano precisa conseguir relaxar para ativar ele. Só que tu pode, deitar e deixar acontecer, ou tu pode manipular a respiração e fazer isso para forçar o sistema. Não, e o legal é que assim, é muito rápido o efeito da respiração. Então, vamos dizer que é muito mais rápido que um medicamento. Não que não tome medicamento, se a pessoa precisa, nesse início de equilíbrio, tome e tal, ok, é um processo. Mas, inclusive, não sei se você reparou, Felipe, que o símbolo aqui da saúde desperta é uma pinha. Que a pinha, ela representa a glândula pineal, né, do cérebro, que justamente ela faz a liberação da melatonina, faz o ciclo circadiano, e é justamente algo que conecta a gente a um pouco também essa parte extrafísica, vamos dizer, experiências sobrenaturais, também ela tem essa conexão, vamos dizer, no mundo holístico. Mas ela parece alguém meditando, né? Tipo Goku, Super Saiyajin, assim. Buda. Principalmente o parasimpático liberado para poder você fazer isso, né? Na respiração, você consegue rapidamente estimular a pineal, por exemplo, né? Foi um exemplo que eu falei, que libera a melatonina, que vai controlar aquele equilíbrio, que vai estimular o parasimpático a acalmar e você ter aquela frequência mais tranquila e você dormir. Então, se a gente parar para pensar até biologicamente, eu sou cético, não acredito em nada. Não, mas aí não tem nada a ver com crendice, é ciência, biologia, física, não tem o que discutir. Eu falo assim, não precisa acreditar em nada do que eu falo, só testa, te permite testar, o mais cético que você for, te permite fazer a sua respiração. Não precisa nem fazer no ritmo que eu proponho, só faz.
Se você fizer tudo errado, você vai ter um resultado melhor que qualquer outra coisa que você já tentou. É. Ah, E é grátis, e é né? grátis. É grátis, você respira, é grátis, é rápido, é eficiente. É muito incrível. Tem uns vídeos Assim, fantásticos. uma coisa eu acho que, tipo, daí vale mencionar, sabe? O que a gente tem que entender sobre a respiração, de fato. Tá, então, Felipe, me explica em um resumo o que eu preciso entender sobre a respiração. Então, na inspiração, a tonalidade do seu sistema vai para a energia, que faz sentido, né? Você está trazendo o ar, a prana, o que seja que você queira falar, você está trazendo o oxigênio, que é a principal fonte de energia. Mais de 80% da energia do corpo vem não do alimento, não do que você bebe, mas do como você respira. Dependendo da velocidade que você respirar, por exemplo, você muda a absorção de oxigênio. Se você respira a 20 respirações por minuto, que seria um ciclo de 3 segundos, rápido, né? Pelo nariz, for pela boca, então piora tudo, tá? Ah, A não ser em respirações para meditação, aí é outra história, mas de forma funcional para saúde mesmo, respira pelo nariz, inspira pelo nariz, solta pelo nariz. Mas a velocidade importa muito na absorção de oxigênio. Então imagina a pessoa que respira curto e rápido. Ela respira num ciclo de 3 segundos, ida e volta. 3 segundos são 20 respirações por minuto, ela vai absorver 50% só do que ela está respirando. Então, vamos ser claro, digamos que você esteja respirando 1 litro. Só meio litro de oxigênio você vai conseguir aproveitar. Imagina. caramba. Imagina se você está investindo seu dinheiro e você só consegue aproveitar 50%. Não, ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer aproveitar só 50%. Se você respirar a 12 respirações por minuto, já sobe, mas o ideal, o ápice, onde o coração, o pulmão e o cérebro entram em ressonância, isso foi medido no laboratório, a mesma frequência, 0,10 Hz, acontece com 6 respirações por minuto. 5 a 6 respirações por minuto, então você inspira por 5 ou 6 segundos e solta por 5 por 6 segundos. Essa frequência, você tem uma absorção de 81% do oxigênio que você respira. E por que 81% e não 100%? Porque parte dele fica nos tubos antes de Entendi. entrar no pulmão. Então a absorção 100% vai ser só se você reter o ar. Que daí não seria uma coisa saudável para fazer no automático, né? A não ser que você Tem que esteja fazendo ter uma prática de breathwork. isso. Como tudo é um treinamento, né? Você pode fazer o mínimo, que é uma respiração um pouco controlada para poder você equilibrar isso, e com o tempo você vai exercitando e você pode avançar para várias possibilidades de respiração, como você Nossa. falou, né? Cara, as possibilidades são incríveis, porque é a possibilidade do potencial humano. Você vai vendo conforme você vai mudando o ritmo, você vai aprendendo, você vai entendendo que, cara, isso é um negócio meu que faz com que eu tenha um controle emocional, onde diminua minha impulsividade drasticamente. Eu fico muito mais presente no meu dia. Então as pessoas tentam, por tudo que é tipo de terapia, ficar presente onde elas só precisam ser mestres da própria respiração. É. Não é, Eu vou estava. dominar uma técnica. Não, você precisa entender como o seu sistema respiratório funciona. Você precisa praticar, você precisa entender depois. Tanto que a formação ela é feita em 3 fases, né? Aprender, praticar, para depois entender como tu ensina isso. Né? Primeiro você tem que entender intelectualmente e praticar. Fazer essas 2 coisas por um período de tempo até você entender. Só que a curva de aprendizagem da respiração ela é muito gostosa, assim, muito incrível, né? Muito fácil, porque é uma coisa muito natural para a gente. Então, logo você vai entrando em estados de êxtase, estados meditativos, estados orgásticos, se você sabe o que você está fazendo, liberando endorfina, liberando dopamina, liberando serotonina, liberando até, assim, o que não é científico ainda, mas liberando microdose de DMT. Todo mundo que faz breathwork teoriza que o DMT é liberado numa fase do processo, do Mas nível 2.
Só que isso não se conseguiu provar cientificamente ainda. As outras, um canabinoide é liberado, chamado anandamida. A gente tem receptores de canabinoides no cérebro, né? Então, tudo isso já se sabe que é liberado no processo respiratório. Já se sabe também cientificamente que a gente consegue ativar o sistema imunológico, coisa que até 2014 se achava impossível. Hoje se tem certeza, assim, dá para sentir, porque quem ativa o sistema imunológico é a adrenalina, e você sente a adrenalina sendo liberada, um calorzinho aqui nas adrenais. Você sente isso acontecendo. Então, a gente consegue combater doenças, combater vírus, combater bactérias. A respiração nasal, ela produz um componente chamado óxido nítrico. Esse componente, quando você respira pela boca, você quase não produz ele. Se você respira pelo nariz, você produz 6 vezes mais. Se você faz uma técnica que vibra com o som, você faz 15 vezes mais óxido nítrico nessa parte das cavidades nasais. E o óxido nítrico, ele consegue, tipo, é considerado meio que uma molécula incrível, assim, porque ele é antiviral, antibacteriano, anti-inflamatório, ele faz com que você dilate as suas veias, então respire melhor, o fluxo sanguíneo funciona melhor, o coração bate mais leve. Então, assim, é uma infinitude de vantagens só por, digamos assim, você colocar o sistema em equilíbrio. Perfeito. E saber o que você está fazendo. É engraçado, assim, em situações tipo hipnose e alguns outros sistemas, eles falam muito assim, vai existir autocura. Aí a pessoa que não entende faz, como assim autocura? Mas é autocura, né? O organismo, a máquina que a gente está falando, ela é programada para se autocurar também. Então, a respiração... faz um corte, vai curar o corte, né? Exatamente. E assim, a respiração, que é uma coisa que você pode fazer organicamente, como você acabou de falar, pode produzir substâncias em nós mesmos, né? A própria máquina produz, através da respiração, uma substância que cura, né? Que purifica, que limpa, que aumenta a imunidade, que mata bactéria. E isso é divino, né? Isso é sensacional. É muito, eu acho que confortante saber como a gente pode, sozinho, se resolver, né? Logicamente, é bom ter ajuda no começo, mas quanto mais conhecimento tivermos e mais experiência tivermos de situações que podem fazer uma autocura, que pode fazer um autoequilíbrio, você já vai não existe isso vindo de fora. Nem existe. É uma ilusão tu achar que alguma dessas coisas que tu falou aí vai vir de fora. Não existe vir de fora. Não tem, não existe interno. Um terapeuta conseguir mudar a sua psicologia. É tipo alguém fazer exercício por você, tá ligado? Tem gente que faz terapia. Terapia é importantíssima. Agora, se a pessoa não quiser se curar, ela vai estar no terapeuta usando só de desabafo. Vai ficar desabafando, vai ficar falando, ok, achou bom falar, beleza. Mas isso aí também é uma parte da cura que a pessoa está fazendo. Porque ela não faz em casa, ela não fala com ninguém, daí ela precisa desabafar, soltar aquilo. E o falar reorganiza. Eu aprendi isso porque eu crio conteúdo eu sou, digamos, estudante, terapeuta, ajudo pessoas há 11 anos na internet. Então eu sei que a fala organiza. A fala organiza os teus pensamentos. Então é uma terapia a fala, mas não é o terapeuta que está fazendo. Nunca será o terapeuta que está fazendo. Nunca sou eu. Eu sou o GPS da respiração, você é o respirador. Não existe você estar no banco do passageiro. É o piloto. Sempre será o piloto, o ser humano. Dentro da própria psicologia, da própria psique, das próprias emoções, né? O que a gente tem que assumir é que o ser humano não gosta de tomar decisões. Essa que é a verdade. Então, a gente passa essa decisão adiante. A gente fala, não tem tempo. Então, a gente passa a decisão para o tempo. Não tenho tempo. Mas a pessoa nunca vai ter tempo. A vida nunca vai ficar exatamente menos corrida. Sempre vai estar corrida. Se você não conseguir resolver quando a vida está corrida, quando a vida tiver corrida, você vai largar tudo e vai perder os seus hábitos e vai se perder todo. Então, você precisa aprender a fazer quando a vida está pegando. Mas eu não tenho dinheiro. Se você visse, se você precisasse, tipo, sua mãe precisasse de uma cirurgia, você arranjaria dinheiro. Se alguém precisasse de alguma coisa, você conseguiria dinheiro. Para a tragédia do Rio Grande do Sul, a gente consegue dinheiro.
Mas para você não consegue dinheiro. Para investir em você não consegue dinheiro. Aí, quando não é dinheiro, daí, não, mas eu não gosto, não sei o que as pessoas vão falar, né? Aí ela deixa o que outras pessoas podem falar, que a família pode falar, que é o segundo, passa a responsabilidade para a família, não sei o que meu marido vai dizer, não sei o que os outros vão achar, como se ela não tivesse a decisão final, né? Como se não dependesse dela. Então a gente vai passando responsabilidade para situações, para o mundo, para o governo, vai passando a responsabilidade para os outros, para a família, até que chega no decisor mesmo. Aí você entende, cara, na verdade eu sou o responsável pela minha psicologia. Eu sou o responsável por mudar a minha fisiologia. Eu sou responsável pela minha respiração. Eu sou responsável pelo que eu como. Eu sou responsável por escovar os dentes. Né? Eu sou responsável. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, melhor começar agora. Só que Autocuidado, né? existe, isso é o que eu chamo de, na verdade, eu chamo, claro, o autocuidado, mas ela tem esse quê de autorresponsabilidade. Com A certeza. palavra responsabilidade, habilidade de dar uma resposta. Se você está no chão e eu começo digamos que eu estou no chão e você começa a me balançar e eu não respondo. Você me chuta e eu não respondo. Você vai dizer o quê? Tá morto. Tá morto. Então, quem não responde, quem não tem essa responsabilidade, essa habilidade de dar a sua resposta, de decidir, tá morto. Perfeito. E vai sofrer as consequências na vida disso, né? De deixar o mundo guiar a sua vida. Por Achando isso que que a os gente... pensamentos acontecem ao acaso, a vida acontece ao acaso. Não, vou deixar o destino escolher, beleza. Mas é você que tem que escolher. Deus te deu essa capacidade de tomar decisões do livre-arbítrio. E aí é onde eu vejo que a respiração é a ferramenta mais poderosa. Ah, mas é a mais poderosa? É a mais poderosa. Porque tu usa 24 horas por dia, a hora que tu quiser, é de graça e ela gera resultados, ela muda a situação mental, emocional instantaneamente. É só a pessoa lembrar de sair do automático, que é o principal desafio. Para como a gente... assumir esse lugar onde você pode dar uma resposta. Porque senão você fica só no automático reagindo às situações, né? Não. Então, assim, a pessoa precisa assumir essas rédeas. O cavalo tá galopando e te levando para tudo que é lugar. Tem existe uma história onde passava um homem cavalgando e daí o cara perguntou assim: "Nossa, cavalo bonito. Nossa, esse cara cavalgando assim com vontade. Ele deve estar indo para um lugar importante." Um dia ele perguntou: "Cara, para onde você está indo? Vejo você galopando aí, pô, na maior vontade." Ele falou: "Não sei, pergunta pro cavalo onde é que tá indo." "Não sei, não consigo. Não aprendi ainda a domar o cavalo." E eu posso te dizer, a gente deixou esse pilar da saúde de lado. Tá? A respiração não é respiração, ela é um pilar da saúde, assim como a alimentação, e assim como exercício físico, assim como sono. Tá? Só que a gente, como a medicina não, digamos, trouxe isso até agora, a gente não considera dessa forma. Tá? Eu sempre me perguntei assim, não sei tu, Guda, mas sempre me perguntei assim, cara, não é possível. Antigamente, uns 10 anos atrás, eu perguntava, não é possível que Deus me deixou na mão. Eu aqui sofrendo com esses pensamentos, esse inferno na minha cabeça, e o Criador não fez nenhum tipo de mecanismo que eu pudesse ter esse autocontrole. Não é possível que eu tenha que ir ver outra pessoa, sentar no divã, desabafar ou tomar um remédio para que eu consiga ter esse controle. Não é possível que me deixaram na mão, que a existência me deixou na mão, até que eu entendi a respiração. Que a gente não precisa ser dependente de ninguém. A gente não deve ser dependente. E termina que a gente cria uma dependência por comodidade, por ignorância, muitas vezes, porque as pessoas, às vezes, não têm conhecimento. Por isso que eu acho importante. Eu até pensei, vou fazer programa, não faço programa. Aí eu digo, cara, eu acho que as pessoas precisam ter conhecimento das coisas. Tem tanta coisa fantástica. Então, o que você faz de
de divulgar e falar em rede social e YouTube, vídeo das suas aulas, e outras pessoas fazem de outras técnicas, outros pensamentos também, eu acho fundamental, porque expande o conhecimento, divulga. Antigamente tem que procurar um livro, tarará. Hoje a gente rapidamente tem acesso a coisas gratuitas, rapidamente tem acesso a informações super úteis para a vida e que ajuda totalmente. E você cria a sua independência. Você sozinho pode tudo, tudo, tudo. E completando aquele raciocínio, né, do resumo do que as pessoas precisam fazer, inspira vai ativar a energia, expirar vai acalmar. Então, inspirar vai acelerar. Se você pega, existe um negócio chamado nó sinoatrial, que uma parte do cérebro, do coração, que junto com os neurônios, chamado baroreceptores, eles vão dar um aviso para o cérebro. Cada vez que você inspira, eles vão dar esse aviso para o sistema nervoso. O sistema nervoso vai dizer acelera o coração. Cada vez que você expira, o contrário acontece. Esses neurônios, esse nó sinoatrial vai falar acalma o coração. Então, se você prestar atenção na hora da inspiração, o coração levemente acelera. Então, esse nó sinoatrial, junto com esses baroreceptores, eles avisam através do nervo vago, todo mundo fala do nervo vago, através do nervo vago, eles avisam o sistema nervoso, ele manda o coração acelerar ou acalmar. Então, na inspiração ele acelera, na expiração ele acalma. Então, se você quiser se acalmar a ansiedade, que é o maior problema da maior parte, tanto dos pacientes quanto dos terapeutas, acalmar a insegurança, acalmar a ansiedade, você acalma através da respiração, não da sua psicologia. Então, expiração longa e lenta. Essa parte da respiração, como você falou, é a primeira coisa. Eu que entrevisto muitas pessoas e tenho contato com muitas pessoas da linha terapêutica, eu pergunto sempre algumas coisas assim, técnicas, tal. Primeira coisa que eles falam, a pessoa vai, senta, respira, né? Aí começa a sua técnica lá. Aí o outro, a pessoa deita, respira, né? Aí, tudo é respiração. É a primeira coisa, né? Agora, Felipe, me conta. A gente está falando, vamos lá. E também todo mundo fala, com a maior queixa, ansiedade, acelerado, mente, né, acelerada. Então, a respiração é incrível para dar essa calmaria, esse equilíbrio emocional, físico, né, das pessoas. Agora, bora lá. Se eu tô depressiva, se eu tô angustiada, se eu já tô lenta, procrastinando, que também tem muito isso, a pessoa tá aquela leseira eterna que parece que não sai nunca da leseira. Eu tô falando leseira, assim, uma maneira meio brincalhona de falar, mas às vezes é uma depressão, uma coisa muito angustiante, não é, bobagem, é preguiçosa, não, às vezes é algo físico que a pessoa não consegue controlar, ou não tem a ação, né, o start, o estímulo de melhorar. Então, o que é que você indica também de respiração para a pessoa elevar, né, dar uma acordada e conseguir... Aí ela precisa fazer respirações focada na inspiração, mais rápida e mais curta também. A respiração vai ficar. Então, focadas na inspiração, mais rápidas e mais curtas, e aí botando mais intensidade, né? Ela vai liberar, quanto mais ela fizer isso, mais adrenalina ela vai liberar. Então poderia ser algo num sentido assim. Eu já comecei a sentir o calorzinho. Eu devo ter dado umas 10 respiradas. Eu já comecei a sentir um calorzinho aqui ao lado, uma tonturinha. E essa tonturinha, esse calorzinho, é a adrenalina sendo liberada e o CO2 deixando o corpo. Pode ser só pelo nariz também, se não quiser a tonturinha. Eu gosto da tonturinha porque até, cara, um negócio muito legal. Agora um aluno nosso, ele fez um exame antes e depois um breathwork nível 2. E ele fez um exame de temperatura. E ele comprovou isso, que antes do breathwork, o córtex pré-frontal, essa parte do cérebro, cheia de sangue, com uma temperatura normal. Quando ele fez o breathwork, durante o breathwork, aqui estava com uma temperatura bem abaixo. Então dava para ver como a cor aqui ficava diferente. Por quê? Porque a gente está soltando CO2,
fazendo uma vasoconstrição, então diminui a frequência de pensamentos. Então, além de acelerar, tu acalma a mente. Então, para mim, eu gosto dessa versão. Deixa, Acho que dá acelera, discernimento. dá um foco, dá uma energia e ao mesmo tempo, só que não deixa o sistema ir para o lado de sobrevivência quase, sabe? Acho que dá uma clareza, né? Acho que é uma celeridade com clareza É, também. uma energia com clareza mental, assim, porque senão é um pensamento atropelando o outro e uma coisa só, sabe? Acontece muito. Mas enfim, aí vai de preferência, mas o básico é você acelerar o sistema. Entende? É como você aumentar o contagiro de um carro. Aqui nós vamos numa respiração dessas, fazendo assim como eu estava fazendo, eu vou fazer de 20 a 30 respirações por minuto. Talvez um pouco mais, dependendo. Então, ali eu estou acelerando a frequência do sistema, né? O que é óbvio. Se a gente fizer, é meio óbvio. É. Então, Então, tu não precisa ser um cientista estudioso de Harvard, montador de foguete para ir para Marte para entender um negócio muito básico desse. então a pessoa cria uma estratégia. Ou ela conta, tipo, 10, 15 respirações, vai um, dois, mentalmente, né, vendo os números, ou ela bota um cronômetro no telefone, ou com as mãos, Ou no perfeito, dedo. Se eu com os for fazer dedos. assim como eu fiz, eu gosto de fazer no dedo, por contagem, né? Ou eu boto tipo 1 minuto. Não, vou fazer 1 minuto. Ou 30 É, segundos. bota no 30 cronômetro segundos e faz. essa respiração já libera adrenalina certo. Só tu sente o calor. Faça, Essa não acredite, quem tá vendo isso aqui agora, nem acredita no que eu tô falando, só faz. faça. Quanto mais rápido, mais adrenalina. E essa percepção corporal é interessante, porque as pessoas esquecem de sentir as sensações. Ah, estou fazendo e estou pensando. Não, relaxa e tenta perceber como o seu próprio corpo responde, né? Esse calor, estou calor porque está quente aqui, eu moro no Nordeste, é calor aqui, esse calor não foi meu, foi do. Não, às vezes o calor foi seu mesmo, né? Do mesmo jeito que aquela calmaria, não, é a sensação fria, não, às vezes é você. Então, é interessante essa percepção corporal que as pessoas esquecem também, né? Também. Muito legal. Eu acho interessante o Felipe que ele é muito didático. Nos vídeos do YouTube, assim, tem às vezes uns desenhinhos, né, Felipe, de geometrias que você vai, respira assim, aí tem lá o quadradinho, aí você respira, expira, aí você vai acompanhando, né? Você vai olhando lá o É isso vídeo, aí. você não, ele viabiliza qualquer problema. Mas, ó, tem dificuldade não, meu querido. Olha para o quadradinho, olha lá para o círculozinho dando a volta, né? E você vai acompanhando aquilo ali com aquela musiquinha zen no final, que deve ter uma frequência bacana, e você vai fazendo aquele processo. Você muda o ritmo, né? Ali, se a pessoa fizer, ela muda o ritmo que ela tava. Você vai justamente ampliando ou desacelerando. O que as pessoas mais procuram hoje, hein, Felipe? É realmente a parte de ansiedade ou outra coisa? Hoje, o que eu vendo, eu não anuncio, eu não falo muito ansiedade, estresse, assim. Hoje eu tento ir pelo desejo da pessoa conseguir meditar. Então ela quer meditar porque daí sim, porque ela tá ansiosa, porque ela é muito estressada, porque ela é muito impulsiva. Então ela já sabe que precisa meditar, mas nunca conseguiu meditar. E aí na primeira vez que ela tenta a respiração, ela nem precisa tentar. Chamo de meditação sem tentar. Medite sem tentar, sabe? É, E aí tem as experiências mais psicodélicas também, que as pessoas vêm por causa bastante disso também. Eu quero ter uma experiência espiritual ou uma experiência psicodélica. Então, elas entram isso por isso no também. DMT, né? Se fala. Isso quando está na liberação do DMT. Nessas mais 3 ciclos para cima, sabe? 3 ciclos para cima, ela já tem um efeito bem potente, assim. Então, me fala, que agora eu fiquei mais curiosa ainda. A gente tem a possibilidade da respiração para acalmar, para equilibrar, para dar serenidade, equilíbrio mental, você Nível ter 1. nível 1. Também tem para você
dar uma animada, sair da procrastinação, sair de uma depressão, criar Fazer um exercício ânimo. físico, tá sem ânimo para fazer exercício físico, para ir pra Isso, bora academia. lá, acorda, tô com preguiça, e faz a Isso mesmo. respiração lá específica, e se tiver com Uhum. dificuldade, bota no YouTube, acompanha, e você pode fazer isso também, e diz as outras possibilidades. Tem a Aí o do... nível 2 é para você entrar nesses estados de super meditação, que eu chamo. Porque antigamente eu dizia, né, vou meditar. Então eu tentava meditar, muitas vezes eu não conseguia meditar assim do jeito que eu realmente entendi depois que uma vez, uma, duas vezes por ano, só sentado, sem fazer nada, assim, tentando só me concentrar, uma, duas vezes por ano eu entrava num estado tipo de unicidade, assim, um estado bem, cara, espiritual, sei lá, é difícil explicar com as palavras, mas eu dizia, o que eu ia dizer para os meus amigos daí? Se eu estava meditando antes, o que eu ia dizer? Cara, eu entrei em super meditação. Eu falo, cara, eu fiz uma super meditação hoje. E aí pegou para mim, assim. Então, esse estado que hoje, toda semana, todo dia eu consigo chegar lá por causa dos ritmos respiratórios, eu chamo de super meditações ou super respirações. Então, na formação, o nome oficial é Samadhi Breathwork. Samadhi é esse estado de superação do intelecto. Tu está acima do intelecto, está desacoplado do intelecto. Então, tu consegue entrar no vazio, entrar num não mente. Então, é isso que eu quero levar às pessoas. Eu acredito muito numa cura, numa transformação, não através só de cavocar trauma. Eu acho que tem esse lado também de psicologicamente eu ir atrás das minhas memórias, eu ir ressignificar coisas, sabe? Eu vejo essa importância, eu fiz isso por muitos anos na minha vida. Só que eu achei muito mais gostoso, muito mais eficiente quando tu percebe a verdade. Tipo, tu perceber, tu ir para uma experiência onde tu percebe que você não é aquele monte de significado dentro da sua cabeça. No momento em que você percebe que aqueles pensamentos não são a verdade, é um significado que você criou, você automaticamente se transforma. Você se separa da dor, ou daquele trauma, ou daquela vivência, daquela derrota, daquela falha, daquele erro, daquela coisa, daquele significado inteiro que você deu por anos, quando você entra naquela mente vazia, naquele estado de meditação mesmo, super meditação, você, caramba, nada disso importa e eu tô aqui, feliz. Meu Deus do céu, como eu demorei para entender isso. E para mim, quando a cura acontece por esse nível 2, cara, é incrível. Eu gostaria de que as terapias fossem mais para esse lado, porque tá todo mundo muito, não, vamos ressignificar coisa, vamos não sei o quê, mas por que tu vai ressignificar algo que se tu se desacoplar, se tu parar de acreditar, aquilo cai por terra, entendeu? Aquilo vira Então, a irrelevante, maior vira parte das ruim. coisas dá para fazer isso. Tem coisas que estão muito uma memória subconsciente. Essas coisas, sim, aí a gente vai para o nível 3, que é onde você utiliza, por exemplo, das pessoas que mais fazem, além de psicólogos, quem mais faz na minha formação é hipnoterapeuta. Terapeutas holísticos e hipnoterapeuta. Por quê? Porque em vez de precisar falar para a pessoa e conduzir ela para uma fala, para o estado do subconsciente, a respiração faz isso em minutos. Em alguns minutos, a pessoa respirando, ela já está lá, sem esforço, sem tu ter falado nada. Muito mais rápido, né? Muito mais Muito eficiente. mais. É mais fácil, entendeu? Muito menos serviço. Tu tem que convencer a pessoa mentalmente. Aí, sabe, se você utiliza a respiração, o trabalho já foi feito. E aí você pode ser um GPS e navegar nessas memórias. Vai para a primeira vez que você sentiu isso, entra nesse sentimento, olha para sua criança com os olhos de adulto totalmente consciente e você, de uma forma muito metódica que eu tenho na formação, você ressignifica meio que qualquer coisa. Qualquer coisa, se você, como daí terapeuta, souber guiar a pessoa e souber diagnosticar, né, o que está acontecendo ali, mas aí é uma conversa mais individual, né? A não ser que faça como eu em grupos, de dores em grupos. Por exemplo, todo mundo precisa perdoar alguma coisa que fez quando criança.
Todo mundo tem coisa para resolver com os pais, com mães, com avós, com familiares, com pessoas que te machucaram. Então, tem temas que eu faço na formação, scripts para grupo, sabe? Também tem isso. Então, esses são os 3 níveis, mas o meu preferido, que eu faço todos os dias, é o nível 2. Porque é ali onde é um nível também de criatividade, de insights, de você entrar nesse campo acástico, de receber os downloads, né? De receber intuições. É ali no nível 2, sabe? Então, gosto muito dessa parte, assim. Tanto para você entender, caramba, eu não sou aquele monte de pensamentos que eu achava que estavam me incomodando, que estavam me traumatizando, aquelas memórias, e eu também não sou aquilo que eu estou sentindo, não sou o meu corpo. O que eu sou? É o cara tem a experiência da consciência, né, de fatos. Então, Autodescoberta, descobre propósito, tanta coisa, né, que vem nesse nível 2, que o nível 1 é aquele os basicão, insights. equilibra. O 2 é Eu chamo de respirações funcionais, né, SMART. Você respirar de uma forma inteligente para ser um ser humano de alto potencial, entendeu? E, Felipe, me fala onde as pessoas se acham, tua rede social, teu contato, como fazer teus cursos. Maravilha. Então, hoje, o nosso foco é formar profissionais para colocar a respiração nas escolas, aqui no Brasil. Ponto. É isso que a gente quer, é isso que a gente está focado. Então, se você é profissional de saúde, a gente tem um curso intensivo de breathwork que a gente vende, mas a gente dá para quem está disposto a fazer. Em algumas promoções do mês, a gente dá de graça para profissionais interessados em entender sobre breathwork, porque não necessariamente você precisa fazer minha formação para entender sobre breathwork, e não é isso que exatamente eu quero, mas se você quiser certificação, se você quiser entender tudo, toda a ciência, todos os detalhes, estar numa comunidade de milhares, centenas de terapeutas, aí você entra para a formação, entende? Se você quiser aprender a fazer suas músicas, as suas respirações, conduzir grupos, aí sim. Mas só para você aprender a utilizar primeiro consigo, faça esse curso intensivo de breathwork. São 5 aulas extremamente profundas, com práticas e tudo que tem direito. Tá? Então, me chama no direct do Instagram lá. Se você digitar a palavra D10 no direct do Instagram, você vai receber de graça esse treinamento. Tá? E aí é sobre isso. E no YouTube também tem vários ensinamentos, né, que eu acompanho muito, por isso que eu tenho YouTube, falado Instagram, muito. né? Estão todos aí, né? Ai, Felipe, muito obrigada. Estou super feliz de ter falado com você. Foi um prazer enorme em conhecer mais coisas, mais técnicas. Espero que todo mundo tenha gostado, todo mundo passe agora a compreender a respiração como um processo natural, fácil e fantástico, né? Com resultados incríveis. Estou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada. Valeu pela energia aí, Guta, pela galera que está assistindo. Arro, vamos juntos aí. E quero a ajuda de vocês para a gente compartilhar isso e a gente colocar a respiração nas escolas. É isso mesmo. que Beijo a gente precisa grande. fazer. Valeu? Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.